recheado com frango e requeijão ou com o recheio que você preferir. Esse salgado fica uma delícia e eu vou te ensinar a fazer essa massinha agora. Gente, para acompanhar com um cafezinho isso aqui vai bem demais. Uma delícia! Bora lá? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando e Andando e hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse salgado aí delicioso com recheio de frango e requeijão. Gente, uma delícia! Vou mostrar agora para vocês como que eu vou fazer essa massa e aí depois vou mostrar também dando formato para os salgados. Gente, fica maravilhoso. Então, bora lá? Gente, essa massa é bem simples de se fazer. Eu tenho aqui então 250 ml de água morna, tá? Tenho aqui 50 ml de óleo, 2 colheres de açúcar, 2 colheres de sopa, tá? 1 colher rasa de sal, mas é a colher de chá. Tenho meio pacotinho daqueles de fermento biológico seco. Então aqui aproximadamente 5 gramas, tá? Aquele pacotinho vem 10, né? Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. A gente vai usar a farinha de trigo colocando aos poucos. Então pode ser que a gente utilize tudo ou não. Então, para começar, eu gosto sempre de ativar o fermento. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo. Vou colocar o açúcar aqui. E vou colocar a água morna. Tem que estar morna, tá? Não pode estar quente. Se você perceber que fica muito úmido aqui, aí você pode colocar até um pouquinho mais da farinha de trigo. E aí, mexe bem aqui, tá? Para dissolver, né, o fermento. Olha, gente, como fica. Agora a gente espera aí uns 10 minutinhos mais ou menos e já podemos dar continuidade. Enquanto isso, se você não é inscrito no canal ainda, corre ali, se inscreve no canal. Deixa já um like também nesse vídeo se você estiver gostando. Inclusive aí, se você puder, também deixa um comentário, porque eu gosto de responder todos os comentários aí. Então, corre ali, ajuda a gente. Nós estamos crescendo bastante, o canal tem alcançado muitas pessoas e eu estou muito feliz. Então, me ajuda aí. Gente, importante, quando eu estava colocando aqui a farinha de trigo e o açúcar, eu coloquei também o fermento biológico. É que o que aconteceu que eu percebi que o celular não gravou essa parte. Mas aqui tem então o fermento biológico, a farinha de trigo, um pouco da farinha de trigo, né? E a água. Agora a gente vai dar continuidade colocando o óleo. E o sal. E vamos ir agregando a farinha de trigo aqui aos poucos. Quando você perceber que consegue sovar com a mão, daí você pode colocar a mão e sovar a massa. Olha, gente, dá para perceber que é uma massa que tem uma certa umidade, mas que não fica grudando nas mãos, né? Então, é uma massa bem macia, olha só. Vocês viram, com ingredientes bem básicos a gente faz essa massa. Agora a gente vai deixar essa massa descansar por alguns minutos, pelo menos aí uns 40 minutos. Vamos ver o quanto ela vai crescer, né? Eu acabei deixando 1 hora, olha só como a massa já cresceu aqui. É que não é uma grande quantidade de massa, né, que a gente fez, mas cresceu e é o suficiente.
Olha que massa linda, gente. Muito linda essa massa. Então, acabei deixando 1 hora porque eu tive que sair. E aí, quando voltei, já tinha passado 1 hora, tá? Dependendo da tua região, né? Às vezes cresce mais rápido. Regiões mais quentes. Eu vou dividir aqui essa massa. Vou cortar aqui na metade. E aí eu vou pesar também para sair mais iguaizinhos, né? Eu quero, então, porções de 70 gramas. Melhor, 80 gramas. Então aqui eu já tenho uma de 80. Então renderam 9 porçõezinhas ali. Aí eu tenho aqui um frango que eu já tinha condimentado, né? Então cozinhei, desfiei e condimentei. Então vocês vão fazer do gosto de vocês. Se vocês vão preferir fazer de frango ou vocês podem fazer inclusive com outros recheios, né? Presunto, queijo. Eu vou usar também um requeijão cremoso, que é uma linha profissional, inclusive é bem gostoso esse aqui, mas eu não vou mostrar a marca porque não é um vídeo patrocinado, né? Nós vamos abrir as massas. Coloca um pouquinho de farinha aqui na bancada. Tenta deixar assim um retângulo. Vou pegar um medidor assim para medir a carne aqui, ó. Tá? Vou colocar a carne aqui nessa porção no final. Esse requeijão. Aqui no final nós vamos fazer assim, ó. Uns risquinhos assim. Tá vendo? Vamos trazer esse aqui, fechando aqui as pontinhas, trazendo até aqui no final, desse jeito. Depois termina de enrolar assim e fecha aqui. Olha que legal que ficou, gente. Agora vamos pôr numa assadeira. Olha, gente, vou colocar nessa assadeira que eu coloquei, passei margarina, né? Vamos arrumar assim. Aí é só ir repetindo com o restante, né? Da massa. Se você quiser fazer sem recheio, também dá para usar essa massa sem recheio. Não tem problema nenhum, tá, gente? Essa massa é muito boa. Então ficaram todos prontos e na hora que eu fui pincelar a gema, eu percebi que eu tinha esquecido de comprar ovo. Não tinha ovo, gente. Que absurdo, que casa que não tem ovo, né? Então você deve estar se perguntando, então o que você está pincelando ali? Eu pincelei manteiga, mas daí eu tive um probleminha, porque o gergelim que eu queria colocar, ele não grudou. Então, o ideal é pincelar a gema mesmo. Só que, né? Então, é isso. Depois vocês vão ver o resultado ali no final. Eu também deixei ele crescer mais uns 20 minutinhos antes de levar para assar. Levei para assar em forno pré-aquecido, mais ou menos 200 graus. E ficou ali por mais ou menos 35 minutos. Que belezuras! Pessoal, olha isso! Agora eu quero mostrar para vocês como que ficou por dentro, né? Então, olha só.
Olha ali, gente. E agora aqui em casa, no inverno, tudo a gente acompanha com café. É bem comum aqui. Ó, gente, viram que eu fiz alguns assim com esse formato, né? Olha que lindo que ficou. E olha esse. Eu fiz diferente. Fiz ele diferente, fechei ele diferente, ó. Ficou bem bonito. Gente, o gergelim ficou caindo, soltando. Eu esqueci, né, de comprar ovo, né? E aí tinha que pincelar uma gema para grudar o gergelim. Como eu já tinha saído várias vezes, eu acabei optando por tentar fixar o gergelim aqui de outra maneira e não deu certo. Então, se você for colocar gergelim, pincele a gema do ovo primeiro. E olha isso, gente. Olha ali, com requeijão. Colocar um açúcar aqui então, né, gente? Porque não aprendi ainda a tomar café sem açúcar. Deveria ter aprendido, né? Mas ainda não aprendi. E olha que belezura isso aqui. Ficaram lindos e salgados. Já mostrei pra vocês e agora chegou a hora de provar, né? Muito bom, hein? Gente, a massinha ficou perfeita. Perfeita. Sério. O recheio também ficou maravilhoso. O requeijão, muito bom, gente. Façam aí na casa de vocês. Essa massa, vocês podem fazer vários tipos de salgado. Podem dar formatos diferenciados para os seus salgados com recheios diferentes. Então, gente, vale a pena aprender a fazer essa massa, porque olha, nossa, minha boca tá cheia d'água. E com um cafezinho. Maravilhoso! Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Então eu fico aqui agora me deliciando com esses salgados. Daqui a pouco eu vou repartir eles por aqui. E até mais, gente. Até a próxima. Tchau!